Olá, espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje vai ser Barroco e Rococó. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho sobre o Barroco. O Barroco ele tem um contexto histórico que ele acontece durante a Contra-Reforma. Então, o que estava acontecendo? Houve a Reforma Protestante e a Igreja Católica acabou perdendo muito a sua força, né, e muito o seu poder. Por isso, ela começa uma iniciativa que é chamada de Contra-Reforma. E aí, nessa iniciativa, a gente tem, dentro dessa iniciativa, né, dentro da Contra-Reforma, nós temos a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo difundir a fé católica e edificar grandes igrejas, para assim atrair mais os fiéis de volta para a Igreja Católica. E é nessas edificações, né, construindo essas igrejas, que nasce a arte barroca. Então, a arte barroca ela tem como característica as linhas curvas, a abundância de detalhes e o contraste entre luz e sombra, que a gente vai ver muito presente principalmente na pintura. E na arquitetura a gente tem também na arquitetura e também na escultura, a gente tem a utilização do dourado como característica. Isso tudo, todo esse exagero, essa abundância, né, de detalhes que eu mencionei, isso tudo é para chamar a atenção dos fiéis. Inclusive, assim, uma dessas técnicas, né, de chamar a atenção dos fiéis, além dessa abundância toda, de ter essa riqueza de detalhes, de serem igrejas, assim, grandiosas, eles tinham também, foi quando começou a ter dentro de igrejas católicas, não sei se vocês já entraram, ter altares menores, assim, nos corredores, né, da igreja, com devoção a outros santos que não o padroeiro. Então tinha lá a igreja de São José, mas também tinha um altarzinho dedicado a São Judas, também tinha um altarzinho dedicado a São Miguel Arcanjo. Isso porque era uma forma de atrair outros fiéis também para aquela paróquia, para aquela igreja. Porque se o fiel não fosse devoto de São Miguel Arcanjo e não de São José, que era a igreja de São José, ainda assim ele podia ir lá dedicar uma oração apenas específica para o santo de devoção dele, porque tinha um altarzinho ali para ele também. Então isso tudo eram táticas de chamar os fiéis de volta para a religião, para a fé católica. E esse estilo, essa tática, né, começou a funcionar para a igreja. Eles realmente conseguiram reconquistar os seus fiéis e estavam conseguindo retomar o seu poder. Por conta disso, os governantes de outros países veem essa tática funcionando, né, para a igreja e resolvem se utilizar disso também para poder reafirmar o seu poder. Um desses governantes que se utilizou do barroco, né, para reafirmar esse poder, ostentar o seu poder, foi o rei da França, que era o governante mais poderoso da época. E ele constrói, então, o Palácio de Versalhes, na França, né, que vira a moradia oficial da nobreza. Agora, é na França que nasce o Rococó. Primeiro, vamos entender, então, agora em que situação que ocorre, que sai do barroco, já que o rei da França, né, começa a implementar a arte barroca na França. Como é que isso sai do barroco para o rococó? No final do século XVII, início do século XVIII, é quando começa a ser difundido o rococó. Isso porque o rei da França, que era o rei, né, mais poderoso desse período, acaba morrendo, que era o Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol. Ele era tão egocêntrico e tão manipulador, totalitário. O regime dele era um regime totalitário, né? Que ele era conhecido como Rei Sol, né? Como se fosse o centro das atenções, o rei que ilumina tudo. Só que acontece que o próximo na linha de sucessão era Luís XV, que era bisneto do Luís XIV. Só que ele só tinha 5 anos de idade. Por conta disso, quem assume como regente é o sobrinho de Luís XIV, Duque de Orleans, assume como regente. E o período de regência acaba ficando, não tendo um pulso tão firme, como era, não sendo totalitário como era Luís XIV.
Por conta disso, a aristocracia da época se viu livre finalmente daquele controle todo que ela vivia, né? Como a gente vê, quando a gente vê aqui o retrato do Luís XIV, a gente vê, né, que as pessoas que estão em volta dele até se vestem como ele. Ele impunha todos os seus gostos e todas as suas vontades às pessoas da nobreza, à aristocracia. Então, quando ele morre, eles querem mais aproveitar essa liberdade. Então, o rococó, ele começa a surgir para se contrapor ao barroco e para ser uma afirmação dessa liberdade. É uma arte feita pela aristocracia e para a aristocracia. Chegam num ponto que eles se mudam do Palácio de Versalhes, que foi o palácio construído por Luís XIV, e vão morar em Paris, que se torna, então, a capital das artes plásticas na época. Antes era a Itália. As principais características, né, do rococó, primeiro, pelo nome, o rococó ele é realmente muito confundido com o barroco porque ele é uma versão do barroco. Então, ele é o próprio nome rococó, ele vem da junção da palavra barroco com a palavra rocaille, que é uma palavra em francês para uma técnica de decoração que incrustava conchas, pedrinhas, fragmentos. Então, o rococó, ele é o barroco, tem a riqueza de detalhes do barroco, só que de uma forma diferente, porque a riqueza de detalhes é mais delicada, não é tão bruta, né, tão exagerada no sentido... Não é tão rústica como era o do barroco. Então, a gente vai ter a utilização de dourado ainda, mas de forma mais suave. E a gente vai ver mais pra frente, né, como que isso vai acontecer. Então, a gente vai ter ali, né, a riqueza de detalhes, ela vai ser ainda maior, porque agora a gente vai ter, além das formas curvas, vão ter ornamentos de concha, flores, babados, e as cores, elas são leves e vivas, em contraste aquele contraste de luz e sombra que se tinha no barroco, que era principalmente ali o uso do preto, do marrom, do vermelho escuro e do dourado. Aqui a gente vai ter as cores mais leves, como tons claros de rosa, azul e verde, sempre esses tons mais pastéis. Agora a gente vai começar a comparar aqui o barroco com o rococó, lado a lado, para a gente poder entender as suas diferenças um pouco melhor. Primeiro, na pintura. A pintura barroca, a gente tem o Caravaggio. Caravaggio, ele era muito conhecido por esse contraste entre luz e sombra que a gente falou, que é uma característica do barroco. Então, ele vai ter isso muito forte na sua obra. Sempre esses tons terrosos, tons escuros, e esse contraste muito claro entre a luz e a sombra. Eu separei essa obra aqui dele, essas duas obras dele, só para esclarecer uma outra questão também. O barroco, como ele surge como uma forma de reafirmar a fé católica, o poder da fé católica, ele também tende a ser um pouco, a idealizar as figuras. Então, por exemplo, Caravaggio recebeu uma encomenda, que era muito comum na época, de uma igreja para pintar quadros de São Mateus. E um desses quadros tinha que ser São Mateus escrevendo o Evangelho com auxílio do anjo. Caravaggio, tendo noção de que São Mateus já era um homem idoso e simples e de repente se via ali tendo que escrever um livro, que não era uma missão fácil na época, ele coloca, né, na sua pintura essa fragilidade de São Mateus. Então ele é um homem idoso, é um homem frágil, o anjo tá ali tendo que segurar na mão, auxiliando ele, tendo que segurar a mão dele, guiando assim de forma como alguns autores dizem que é como uma professora guia uma criança quando tá aprendendo a escrever, por exemplo. Só que a igreja não gostou muito disso, porque eles queriam um São Mateus idealizado, não um São Mateus que mostrasse fragilidade. Então eles pedem que ele refaça a pintura, e ele refaz dessa forma. Aqui nós vemos que São Mateus ele está numa posição mais menos frágil, porque ele está, né,
ele mesmo apoiado ali na mesa, escrevendo aqui a gente, no anterior, a gente via que ele estava até meio sem jeito para segurar o livro. Aqui ele está apoiado na mesa, numa posição ali mais de poder, né, para escrever o evangelho. E o anjo aparece ali apenas falando com ele, dando sugestões. E ele já ali muito passando essa sabedoria, tipo, dando a entender que sabia o que estava fazendo. Então, essa idealização das figuras divinas, principalmente, ela era muito presente, né, na arte barroca. Na pintura do Rococó, a gente tem o Fragonard. Fragonard é conhecido por essa pintura, que se chama o balanço. E aqui a gente consegue ver as principais características da pintura do Rococó. Bem diferente do barroco, nós temos aqui aquelas cores mais leves, tá vendo? Aqui é muito mais pesado, os tons são escuros, são terrosos, são cores mais quentes também. Aqui já são cores mais frias. E a gente tem essas cores mais leves, e a gente vai ter principalmente também essa inspiração na natureza. Então a gente vê, né, que tem muito, vai ser muito comum as pinturas desse período serem paisagens de jardins que retratavam a futilidade mesmo da nobreza e da aristocracia. Eram eles sempre em festas, conversando, brincando num balanço, num jardim. Aqui é tanta planta que a gente, algumas pessoas aqui, a gente vê que tem dois rapazes aqui, e eles às vezes, dependendo de onde você estiver olhando, eles quase somem da sua vista, né, no meio das plantas. Então a gente tem essa diferença na cor, principalmente, e também na temática. A temática é muito mais fútil, e ela não está mais ligada à religião, e sim inspirada na futilidade da aristocracia e na natureza. Agora, com relação à arquitetura. Uma característica muito forte nessa diferença entre barroco e rococó na arquitetura é a fachada. A fachada do barroco, ela é muito pesada, ela tem essa característica de ser pesada, ela tem muitos detalhes, muitos relevos, ela vai ter todo tipo de elemento que puder ter ali na sua fachada, ela vai ter. Então, se tiver estátuas, vai ter, relevo, vai ter, se tiver uma fonte, vai ter na frente também. Então, a gente tem sempre esse amontoado, né, de relevos e estátuas e ornamentos na fachada da arquitetura barroca. E no interior da arquitetura barroca a gente vai ter, né, essa riqueza de detalhes, e principalmente esse uso do dourado, vai estar muito presente. Então a gente vê, né, chega a pesar os olhos de tanta coisa, você mal consegue absorver todas as informações que você está tendo ali. E isso vem de uma forma pesada, né? Por conta dos tons de cores que são muito, muito fortes e muito escuros também, né? Mais pesados mesmo. Já no rococó, a gente temos ainda uma riqueza de detalhes muito grande, mas é tudo muito mais leve. E outra característica, a fachada, ela tende a ser mais simples. Então, a fachada, a gente tem ainda ali alguns detalhes, alguns relevos e algumas estátuas, mas são cores mais leves e não tem tantos relevos assim. A gente vai ter mais janelas do que relevos, então vai ter muito mais claridade na parte interior também. Mesmo nesse aqui que a gente ainda vê, né, muitos detalhes, não é pesado como apesar de ser exagerado, não é pesado como era no barroco. Temos ali o uso de dourado, mas de forma mais pontual, por exemplo. E os relevos, eles estão presentes assim mais em alguns detalhes, como nas janelas, nas colunas, enquanto no barroco tinha relevo para tudo quanto é lado, assim, na fachada. Essa daqui ainda é uma fachada um pouco mais ornamentada do que de costume na arquitetura do rococó. Mas ainda assim ela transmite uma leveza
uma leveza e não tanto não pesa tanto aos olhos. Mesma coisa no interior. Aqui a gente consegue observar que a gente tem muito detalhe, a gente tem esse exagero, mas não pesa tanto aos olhos, você consegue observar melhor esses detalhes. A gente vai ter, né, as pinturas no teto, isso tem também no barroco, mas ela fica tão tomada de dourado em volta que você mal consegue ver, né? Aqui a gente consegue ver que tem aqui as pinturas, mas ela tá com tanta coisa em volta que fica parecendo que, sei lá, o teto vai cair de tanta coisa que tá ali. Agora aqui a gente já consegue observar isso melhor, porque tem alguns espaços vazios e as cores são mais claras, então vai ter sempre esse uso do azul, do rosa, do verde. Aqui também nessa imagem que eu coloquei a gente consegue ver, né, são duas igrejas, uma completamente diferente da outra, mas ambas muito ricas em detalhes. Então a gente tem aqui as mesmas características, né, da riqueza de detalhes, da pintura no teto, mas aqui é muito mais pesado. No barroco é muito mais pesado do que no rococó. O rococó sempre vai transmitir essa leveza. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade aos nossos estudos. Eu espero vocês na próxima aula.